na Guaíba. O comentário de Gutierrez Sanches. Teve Grenal, Eurocopa, Copa América. Tu quer começar por onde, Gutierrez? Pouca coisa, né, gente? Bom dia. Bom dia. Acho que a gente pode começar cronologicamente, né? Pelo Grenal que é vamos falar a verdade, é o que mais nos importa, né? A gente gosta de Copa América, eu gostei Brasil e Argentina, gostei também da final da Eurocopa. Grenal e a nossa seleção que já estava fora, que é a seleção uruguaia. A minha é colombiana, é a que eu mais gosto. Deixa escapar, porque agora eles têm 15 Copas Américas como nós. A Colômbia na sexta foi terceiro lugar e depois teve a final no sábado no Maracanã. Mas até hoje, Guilherme, estava conversando com o pessoal lá na Record TV e justamente a pergunta foi: ficou bom para os dois? Olha, depende do ponto de vista, não ficou ruim e nem tão bom assim. Mas que muro é esse? Vou tentar me fazer explicar. Pelo lado do Grêmio, tinha que ganhar, não ganhou, isso é ruim, óbvio que é. Precisa ganhar, tá na lanterna do campeonato. Mas diante das circunstâncias, de como o Grêmio vinha perdendo para todo mundo, não é exagero, o Grêmio estava perdendo para todas as equipes que enfrentava. Perdeu pro Sport, pro Juventude, pro Atlético Goianiense, não tô nem fazendo juízo de valor do tamanho dessas equipes. Mas se a gente quiser entrar nisso, a gente também tem que dizer que o Grêmio é maior e tem objetivos maiores que esses clubes, inegavelmente. E a gente viu um Grêmio pelo menos estancando um pouco a situação. O próprio Filipão disse isso: eu tenho um dia de treinamento e eu não podia mais perder nem tomar gol. Isso ele conseguiu. É bem verdade que com uma grande atuação do goleiro Gabriel Chapecó, e mostra, na minha opinião, cada vez mais que o Grêmio vai errar se contratar um goleiro experiente. Vai ser uma sombra errada pra mim no grupo. É uma maior besteira. Tem Breno... Não permite. Isso será uma demência, isso será um crime de lesa pátria, isso será isso será espancar. Nossa, eu não acredito que vai acontecer. Primeiro que eu já considero o Adriel um baita goleiro, e ele nem utilizado foi. Então tem Adriel, Breno e Chapecó. Não tem por que contratar goleiro. Essa manifestação foi antes ou depois do Grenal de contratar o goleiro experiente? A manifestação, ela vem, assim, sondagens vêm sendo feitas, né? Alguns dirigentes já falaram, inclusive, sobre essa ideia de buscar um cara mais experiente, que talvez nem titular seja. É outro erro. Outro traz um super goleiro, que eu acho errado de qualquer maneira, porque vai travar os garotos. Sem dúvida. Ou vai trazer um cara pra ficar ali que não tem porquê. Tem três bons goleiros. Então o Grêmio teve isso também, de segurar, apesar do Inter ter sido inegavelmente melhor, um jogo quase equilibrado, mas nas chances criadas o Inter foi uma equipe melhor. O Filipão já mostrou um jeito diferente de jogar, a ligação mais direta no Diego Souza, até tinha um certo exagero, o Grêmio não surtiu efeito esse tipo de jogo. Fernando Henrique, não sei o que vocês acham, acho que inegavelmente ele tem que ser, no mínimo, um primeiro reserva ou já titular do Grêmio. Um garoto que joga muita bola. Então o saldo do Grêmio não é tão ruim. E do Inter, que também vinha perdendo e tendo más atuações, o Inter vinha tendo jogos que eram até de se preocupar. Contra o São Paulo foi algo assim impressionante. O Inter também fez um bom jogo. O Inter vai ficar no seu gosto que não conseguiu vencer, mas sai de um 0-0 interessante. E vê caras melhorando o seu desempenho. O Patrick não estava jogando nada, exatamente. O Patrick não estava jogando nada, jogou muito bem. O Cuesta conseguiu anular o Diego Souza nessas tantas ligações diretas feitas a ele. Então eu já vejo que o saldo é bom pros dois. É aquela coisa... Contexto... Eu tô quase que pensando como treinador, né, Jurandir? Segura o empatezinho, não tá tão ruim. Perder é muito ruim. Perder um Grenal no contexto, então nem se fala. No atual contexto, perder um Grenal é terrível. Para qualquer um dos dois seria. Qualquer um. Então, é o menos ruim esse resultado. Para ambos. Exato. O Grêmio precisa muito mais, precisa escalar uma montanha maior, tem potencial para isso. Não pode o futebol dos mesmos jogadores se esconder. Vai voltar uma hora. Desaparecer do dia pra noite. Uma hora vai voltar, não tem como. E estimular, se gostasse das declarações pós-Grenal. Eu não gosto muito dessas cornetas assim quando vem de fontes oficiais, né? Nem de jogador. Eu não sou também esse chato que diz, futebol tá chato, não pode falar. Cada um fala o que quer. Também. Mas eu não seria
minha conduta, tivesse eu numa posição dessas. Até porque o Inter também não tá numa situação lá tão confortável. Tivesse liderando o Brasileiro, em outras circunstâncias, talvez pudesse brincar o presidente Barcelos. Mas acabou falando isso, não sei se também... Às vezes é para dar uma desviada de foco. Fato é que os dois precisam evoluir, os dois não estão bem ainda. Foi um jogo entre eles, a gente tem que ver também contra os outros adversários, mas o saldo fica bom. Não na tabela. O Grêmio empatou mais uma, segue sem vencer no Brasileiro, mas pelo menos não perdeu para o seu principal rival. E o Internacional mostrou mais desempenho, que era o que estava faltando. Tem um pouquinho mais de respiro, de fôlego na tabela e agora vai ter que começar a evoluir, né? Evoluir no resultado e evoluir no desempenho também. E o Grêmio tem problemas pela frente aí, né? Porque amanhã já tem jogo pela Sul-Americana, LDU, que é um bom time. É quarta? Quarta, 7h15. Bom time. Muito bom. E na altitude. Grêmio, agora sem o Ferreira. Ferreira, Jeromel, Rafinha e Bobson. Os 4 fora. O Rafinha é um acréscimo, ele sair. Se a gente... ele sair parece que a gente tá, assim, desqualificando, e não é, eu sei que não é teu caso, óbvio, nem o meu, mas eu concordo contigo, Jurandir. Porque o Rafinha e Jeromel, torcedor agora vai enlouquecer, mas como assim, Jeromel? Jeromel, de repente, tem que dar uma descansada, tá muito pressionado, ele é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. E o Grêmio tem um bom substituto pra ele, o Juan, ainda mais pela direita. Então dá uma descansada. Rafinha é a mesma coisa. Dá uma descansada, joga o Wanderson. São reposições que o Grêmio tem. E tem até neste momento com mais força física. O Kahneman fez muito bom Grenal. O Kahneman, outro que evoluiu também, dele pra ele. O Kahneman foi bem. Eu acho que o Jeromel se deve um pouco à questão da proteção à zaga. Sim, o Grêmio tá expondo, né? É que o Grêmio sobreviveu. Estando desprotegido, uma coisa é tu ter o Arthur jogando na tua frente, o Maicon em sua fase áurea. O próprio Wallace. Aí é tranquilo. Agora, quando é muito desprotegida, fica complicado. E agora a gurizada tem que evoluir nisso, né? Eles jogam bem com a bola no pé, centrais, mas eles precisam proteger mais. E assim, mesmo quando jogaram expostos, tinham outra vitalidade, outra idade. Kahneman e Jeromel. Agora o tempo já vai pegando pra todo mundo. Não quer dizer que tenho que deixar o time nem nada, mas o Jeromel, um descanso pra ele é bom. O Rafinha, a mesma coisa. Claro, o Ferreira, se bem que o Ferreira, né, tá complicado o desempenho do atacante do Grêmio. Ele já há algum tempo que vem devendo, né? Ele não tá mais com aquelas atuações contundentes como ele teve tempos atrás, né? Mas, de qualquer maneira, é um jogador importante. De repente, num lance lá, ele pode resolver. Né? E o mais paradoxal nos dois times desse final de semana é que os dois treinadores falaram muito bem depois do jogo. O Filipão voltando-se pra gurizada, que ele sabe que tem uma qualidade vindo da base. E o Agui, por mais louco que possa parecer, num outro viés, que é... Eu tenho jogadores mais experientes que são melhores que os meus jovens e vou utilizar os mais experientes. E ele tá certo. Porque o jogador ele tem que ser bom. Ele tem que te dar resultado. Não adianta, não interessa se ele é novo, se ele é velho. Claro que experiência é bom, é importante o jogador ter experiência. Mas no caso do Inter, se a gente for na gurizada, ainda falta alguma coisa. E os caras que são experientes, Edenilson, Tyson, esses aí tem que jogar. E no Grêmio é diferente. No Grêmio, se tu vai olhar um volante, por exemplo, o Fernando Henrique tá pedindo passagem. Não tem por que colocar o Lucas Silva. Não há motivo pra isso. O Rafinha. Não, o Rafinha é um cara com muita história. Mas tu tem um Wanderson. Ele tá passando por cima do Rafinha. E é assim, o futebol é assim, uma hora a idade chega. Tu tem um baita jogador pra grupo, que é o Rafinha, mas não precisa ser titular. E eu gostei de ver que os treinadores entenderam o contexto dos grupos deles, diferentes. O Grêmio com uma gurizada melhor e o Inter tendo ainda que precisar bastante dos seus experientes. E é assim, isso é a prova de que não é tudo igual. E os experientes do Inter não são tão velhos quanto os experientes do Grêmio. Não, o Patrick 28, o Edenilson 31, o Tyson tá com 30, agora 33. Os caras que ainda rendem, né? Agora o Douglas Costa que precisa dar uma emagrecidinha também, né? Mas é uma ilha, né? Ele é diferente dos outros. Mas né? ele tá devagar, né? Ele perdeu corrida pro Patrick, perdeu corrida. Ele precisa preparar, ele precisa aperfeiçoar o preparo. Mas dá pra ver que ele ele toca na bola, ele muda. Joga, ele 30 anos.
Ele tem que evoluir nesse quesito, sim, mas acho que ele vai, como disse o próprio... deve trazer algum reforço, mas eu espero que não sejam jogadores de idade avançada. Não. Como disse o próprio Filipão, né? Ele vem desde fevereiro sem atuar, tá voltando. Então agora ele vai evoluir. Detectou bem. E é isso que o Filipão vai fazer, eu acho. Ele vai dar uma girada no elenco devagar. Hoje, ou no caso hoje, que eu digo a viagem, pessoal que tá indo pro Equador, tem 4 jogadores importantes, mas tem a reposição, vai com calma, não é aquela coisa nem de time reserva e nem de time totalmente desfalcado. Tanto que eu e o Jurandir aqui não sentimos falta do Jeromel e do Rafinha. E são grandes jogadores, mas o Grêmio tem reposição para eles. Aqui, ó, rapidamente algumas colaborações de ouvintes nossos. O nosso ouvinte, por favor, assinem sempre. O Márcio diz aqui, ó: agora o Renato não poderá mais reclamar da arbitragem, afinal assumiu o Flamengo. E nem de investimento, né? Realizou um sonho, né? Honestamente, não é torcida que eu tô dizendo aqui, é achismo. Eu torço pelo Renato, gosto dele, mas acho que não vai dar certo, tá? O Flamengo tá vivendo um grande problema interno, né? Porque ele pega talvez ele consiga ajeitar isso, seja ele para isso. Quais as notícias, eu tô falando com base nas notícias que chegam. O Renato vai enfrentar uma situação bem diferente do ambiente que ele tinha no Grêmio. O Grêmio é uma casa do Renato. Ele é um sujeito que tem aqui uma autonomia, tem uma liberdade de movimento. Com certeza. Que ele não vai ter no Flamengo. Até porque o diretor de futebol mais influente do Flamengo, que é o Braz, votou contra a contratação dele. E o Braz, só para não esquecer, ele foi o cara que enquadrou o técnico do Flamengo campeão do brasileiro da Libertadores. Ele enquadrou o sujeito. E há uma divergência muito grande entre eles. O Mister falou sobre contratações e disse assim: aqui no Flamengo, treinador treina, dirigente de futebol contrata e coloca à disposição. Quer colocar em campo, coloca. Não aceita esse tipo de colocação. Enquadrou o Mister. Imagina. Imagina. É inegável que o Renato chega com certo peso depois desse trabalho. Ele era um Renato antes desse trabalho no Grêmio, ele é outro Renato agora, né? Mas ele vai passar por um período que a torcida tinha com o Renato aqui. Não tem lá. Não tem lá. Ele é querido pelos flamenguistas, ele teve uma passagem legal. Mas não é no mesmo nível da torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio, o Grêmio estava mal, jogando mal e uma parcela considerável. Mas é o Renato. Claro, não tem isso lá, tá? Ele não vai ter isso lá. Não que todos não temos essa admiração, mas era a hora dele. Claro, mas ele assume o Flamengo no momento de fadiga dos metais. Ele não pega um time em ascensão, ele pega um time em reestruturação. Imaginou o que é treinar o Gabigol? Deve ser mais ou menos como entrar numa jaula com 4 leões, né? Com conquistas, né? Conquistas. Eles todos têm a sua história recente no Flamengo. 2 brasileiros, uma Libertadores. O jogador dá uma inflada com isso aí, com certeza. 2 perguntas pra vocês. O Roger: por que o Cuesta usa esparadrapo nos dedos das mãos? Ele vai jogar vôlei depois do futebol? Essa pergunta eu não Essa sei eu não tenho resposta. Pra segunda eu também não tenho resposta. Quando o Cortez vai acertar o cruzamento? Essa é mais difícil do que a primeira. 5 anos, isso não aconteceu muitas vezes, não vai ser agora. Não vai ser agora que vai acontecer. O goleiro da Itália tem 22 anos e é campeão da Eurocopa. Eu não sabia. O Donnarumma. Donnarumma. Ele é titular do Milan desde os 16 anos, né? É um absurdo. O cara tem 1,95. É um baita goleiro, né? Aliás, ontem os 2 goleiros eram muito bons. E nos pênaltis ele fez diferença. São 10 centímetros a mais que o Pickford. Agora, o treinador da Inglaterra também foi de uma irresponsabilidade botar os jogadores mais jovens a bater os pênaltis. Eles são bons batedores, mas ele botou os 2 para bater os pênaltis. O cara entra frio e nervoso, né, Jandir? Botar guri pra bater pênaltis. Não pode. Eu também não entendi aquilo. Ele botou para os pênaltis, deixou as substituições. Então que botasse um pouquinho antes no jogo para que eles... pegar um pouquinho de ritmo, né? E assim, aconteceu isso várias vezes nessa Eurocopa, até na Copa América. O campo tá muito pequeno e o futebol tá ficando assim... Xarope. Xarope. As equipes estão um pouco medrosas, assim. O futebol, olha, a bola roda. Isso. E tu não vê o lance de gol. São fases, né? É um pressionando, é um perto da área do outro, sem pressionar, o outro perto da área do outro. Outra coisa que sumiu foi os batedores de falta.
Nós tínhamos batedores de falta Euro teve um gol espetaculares no Brasil. Nós tínhamos em Priscas Eras o Nelinho, que batia falta forte. O Zico. E colocado. O Zico era meio gol, né? O que eu mais vi da minha infância é o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca era um gênio. Ele ajeitava aquela via, era bucha. Não tinha conversa. Nós não temos mais. O Ronaldinho Gaúcho batia bem. Eu tava dizendo que o salário da Euro, né? A gente não vê mais gol de falta. É muito raro um gol de falta. O Ronaldinho Gaúcho, Rogério Ceni, teve aí uma geração. O Rogério Ceni encerrou a carreira. Para mim, o maior goleiro da história do Brasil em clube foi o Rogério Ceni, disparado. Além dele ser um excelente goleiro. E ele é o maior jogador da história de São Paulo. Fez 102 gols no São Paulo. 102 gols de bola parada. Sabe que essa frase em São Paulo tem um conflito geracional em São Paulo. Sim, a velha geração não considera o Rogério Ceni o melhor goleiro. O Guerreiro na seleção peruana. Tem gente que não aceita. Mas por favor. Não. Por favor. Não, é um Jetta comparado com uma Ferrari. O Zete? Eles estão de brincadeira. Beberam. O maior. Beberam querosene. Tem amigos em São Paulo já mais. Beberam querosene. Eu nem disse nada contra o Zete. Mas assim, ó, pensa os títulos da história de São Paulo, grandes mundiais. 2 mundiais. Tudo passou pela mão do Rogério Ceni. Pela mão e pelo pé, não, mas o Zete tem 2 mundiais. Também. O Zé do início dos anos 90 ele tem 2, Zete. O Ceni tem 1 mundial. O Ceni tem 1 mundial. O Ceni tem 6 brasileiras, né? 6 brasileiras. 6 não, 3, perdão. 3. Não, só um pouquinho. Ele é goleiro, fez 102 gols. 102 o caso do Rogério, na verdade, é uma soma de tudo que ele fez, né? Dos títulos, com o período. Eu digo, esse nojento, ele vai lá bater os caras na falta, vão tocar um gol nele na volta, ele conseguia voltar, né? Que gol! Hoje ele vai se ralar. Mas essa das faltas também tem um pouco a ver com tudo, né? Os jogadores estão aumentando a estatura, os goleiros idem, treinamento de goleiros, tanto que os pênaltis também, o aproveitamento tem baixado. E acho que ele treinava faltas também. O Ceni, muita gente bater daquele jeito. Não, ele treinava. O Rogério Ceni treinava muito. Ele ficava. Não, ele era obstinado. Ele era um cara obstinado. Agora, quando vazou aquele áudio lá, que não deveria ter vazado do narrador, dizendo o Rogério Ceni é chato. Né? O que teve de gente que concordou, né? Vazou essa semana. Ele foi demitido um pouco por isso. Vazou do analista de desempenho do Flamengo, dizendo que ele é mau caráter, uma pessoa ruim. Tem o áudio. E ele deu uma entrevista. Eu acho que ele é obstinado. Ele falou isso na sexta-feira. Aí é que tá. É tudo a impressão de quem tá trabalhando junto, né? Mas depois disso, na sexta de madrugada, ele foi demitido. E teve um comentarista de futebol que não viu que estava sendo gravado. Um comentarista que está ainda em atividade aí. E quando o Rogério Ceni jogava, dizia assim: lá vem essa mala esse do Rogério que o Guilherme... Essa mala, mas eu não mereço. Milton Leite, essa mala. Nossa. Copa América. Grêmio teve avanço, o Alisson deu 3 passes pra frente. Logicamente, todos os outros foram pra trás, né? Mas tudo bem. Copa América em 1 minuto, Guti. Copa América, o Brasil chegou no seu limite técnico, né? Acho que até não foi mal treinado, acho que poderia. Foi um grande jogo, não foi, Rogério? Ter grande jogo de escolhas. E a Argentina jogou como final de Libertadores. Depois que faz o gol, segura. É obrigação. É aquilo que a gente fala do futebol de hoje em dia, né, Jurandir? Tu tá com a vantagem. Nome do jogo? Tu tá com a vantagem. Olha, sinceramente, o cara que mais jogou pra mim na partida é que assim, tem o vitorioso, mas eu acho que o Neymar jogou muita bola. Eu tenho minhas restrições ao Neymar, mas ele jogou muita bola. Aliás, ele jogou uma baita Copa América. Levou as pessoas por diante. Ele jogou uma Copa América boa. Isso é. Deu um pau nele, né? E o Messi jogou bem a Copa América. Essa final não tanto, mas nos outros jogos foi decisivo. Mas é aquela coisa, né? Faz um gol, segura e fica difícil hoje em dia. As equipes são muito bem montadas. E o goleiro fez 2 baita defesas. Também. E o Depou, pra mim, foi o grande nome do jogo. Não, o Depou é um bom jogador. E o Neymar também tem toda a razão. Mas o Brasil vai ter que evoluir. Acho que o Tite tem que ser menos treinador de clube. Ele tem que pensar mais alto, convocar caras que estão realmente melhor. Eu sinceramente não vejo motivo pro Pedro não ser convocado pra seleção brasileira. Mas é que o Pedro foi pra... Sim, no fim não vai, né? Mas que grandes acréscimos teria a seleção para enfrentar uma Copa do Mundo em 2022? Vai ter que aparecer gente, é difícil. Mais futebol às 11, Guti. Estaremos lá. Valeu. Obrigadão.